Essa segunda-feira, o Corinthians fez o primeiro treino aberto para a imprensa durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Aqui atrás de mim, os jogadores fizeram essa atividade num campo que você conhece muito bem, né? Dá uma olhada aqui. Chega comigo, Sidney da Mata. Campo José Ferreira Neto. É isso aqui, tem um nome, tem o teu nome esse gramado aqui do CT Joaquim Grava. E quem esteve presente? Simplesmente Memphis Depay. Ele, mesmo tendo ameaçado não participar das primeiras atividades, né, porque o Corinthians tem uma dívida grande com ele, veio para cá desde sábado, que foi o primeiro dia de representação. Ele participou das atividades e é bom que a gente explique esse panorama, né, craque? Por quê? O Corinthians pagou R$ 1.400.000 da dívida referente aos direitos de imagem atrasados. Agora, ainda faltam R$ 4.700.000 das premiações do Campeonato Paulista. Então, o holandês, o camisa 10, está aqui treinando com o restante do elenco. Temos também a ausência do Igor Coronado, que acabou rescindindo o contrato com o Corinthians, vai receber aqueles 10 milhões de dívida de forma parcelada em 18 vezes e algumas novidades importantes. Quem apareceu por aqui? Yuri Alberto, treinando separado, mas ele teve um problema na coluna, né? Fraturou uma vértebra na região da lombar, está treinando separado, mas pode ser uma novidade pensando no final do mês de julho. Outros dois que treinam sem limitações, Gustavo Henrique e Ranieri, eles que estavam lesionados até o período antes dessa pausa para a Copa do Mundo de Clubes. E a gente teve algumas movimentações e algumas imagens interessantes nesse treino, viu, craque? Dorival Júnior pedindo muita intensidade, a gente teve até um duelo de 2 contra 2, né, ao longo desse treinamento. O Memphis Depay acabou driblando alguns jogadores e se chocou com o goleiro, brincou com os outros atletas. O Charles sentiu um problema no tornozelo esquerdo, mas logo levantou e voltou para o treinamento. Então, um treino bastante pegado também com o André Ramalho sentindo o pé, mas é aquela história. Jogadores voltando aos trabalhos depois dos 15 dias de férias e a gente segue acompanhando o Corinthians, que só volta aos gramados efetivamente mesmo, com o jogo no dia 13 de julho contra o Red Bull Bragantino em Itaquera. Jogo contra o Palmeiras daqui a exato um mês, hein? Oitavas de final, tem derby da Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras, e a preparação segue por aqui no CT Joaquim Grava. O Corinthians está encaminhando para renovar com o João Pedro Tchoca até o fim de 2029. João Pedro Tchoca, que tem contrato com o Corinthians até o fim de 2026, mas ele recebeu um aumento bem pequeno para um jogador de nível, né, podemos dizer assim, profissional do Corinthians. Aliás, um cara que foi até titular do Corinthians esse ano, né? Ele foi. Então essa é uma informação. Por quê? Por que o Corinthians está renovando? Porque tinha a proposta, né? O João Pedro Tchoca podia ir embora. Tinha proposta, ele ganhava pouco, então se ele ganhava pouco a multa é baixa e tinha a chance dele ir embora. E aí o Fabinho Solano achou melhor renovar o contrato dele e eles estão já palavrados. Agora é colocar no papel e assinar, tá? O Corinthians fez a proposta, o Tchoca aceitou e agora é bora ir para cima e assinar. Eu acho que o Corinthians está correto em renovar com o Tchoca, tá? O salário foi para 4 milhões, o Marcel, calma. Eu acho que tá certo o Corinthians, só espera não anunciar daqui a pouco o empréstimo, né? Ah, renovou, agora vai emprestar e vai pagar o salário ainda. Não, espero que não. Mas tá certo o Corinthians em renovar o contrato do Tchoca, porque se fosse fazer, e eu faria uma renovação no sistema defensivo do Corinthians, um dos poucos que eu deixaria é o Tchoca. Sinceramente, para 2026, eu manteria só o Tchoca, para ser um bom reserva, ou para lutar por titularidade, mas para ser um bom reserva. Sério, o Tchoca para mim tá na frente do Kaká e tá na frente do Félix Torres. A única diferença é que ele não tem chance. A única diferença é que ele foi condenado por um erro. Entendeu? Injusto. Foi injusto o que aconteceu com ele. Sabe por que foi injusto? Pô, ele errou feio? Errou. Só que tem uma coisa. Quantas vezes o Kaká errou? Quantas vezes o Félix errou? Quantas vezes o André Ramalho errou? Quantas vezes o Maná errou? Quantas vezes o Mateuzinho errou? Quantas vezes o Hugo errou, lateral esquerdo? Quantas vezes o Bidu errou?
O Gustavo Henrique errou, mas o João Pedro Tchoca, esse não pode errar. Esse não pode errar. Então eu manteria o Tchoca, talvez o Gustavo Henrique, tá? E contrataria mais 2 zagueiros, entendeu? Contrataria mais 2 zagueiros, 3. Mas o João Pedro Tchoca vai ficar, e para mim tá certo, tem que ficar mesmo. E tem outra coisa que eu sempre falo do Tchoca aqui, tá? O Tchoca, na base do Corinthians, sempre jogou do lado direito da zaga. No profissional, ele joga do lado esquerdo. Sempre teve oportunidades do lado esquerdo. Por que não testar? Por que a gente não poderia ver o Tchoca jogando do lado direito? Onde ele jogou a base toda. Já que estão renovando com ele, quem sabe agora vamos fazer esse teste. Põe o Tchoca para jogar do lado direito, põe o Gustavo Henrique do lado esquerdo, vamos fazer uma nova zaga. Na volta. Mas tem a meritocracia, e eu acredito muito que na volta a gente vai ter Félix Torres e Kaká. Porque o Corinthians recusou uma proposta de 2,5 milhões de dólares pelo Félix Torres. E o Kaká o Corinthians comprou por 4 milhões. Uma vergonha, né, gente? Uma vergonha, né? Então, assim, a renovação do Tchoca, para mim, tá tudo certo. O Corinthians tá certo em renovar com ele, tá? Para mim não tem muito aí o que a gente falar nesse sentido. Achei que nisso daí não assinou ainda, é uma informação exclusiva nossa aqui do canal Café do Setorista, tá encaminhando, mas eu acho que foi uma decisão correta. Eu renovaria com o Tchoca e acho que esse menino foi muito injustiçado no Corinthians, tá? Como outros, o goleiro Cadu, que nunca teve uma chance, goleiro reserva, e o Donelli, que teve 1000 chances para falhar e sempre continuou. Muita injustiça, né, velho? O Corinthians não vai para frente assim. Tem o Luiz Felipe livre, né? Luiz Felipe. Cara, esse jogador aí foi recusado pelo Corinthians. Não sei como é que tá a situação dele agora. Luiz Felipe vai rescindir o contrato. Tá de saída do Olympique, tá? Esse cara foi oferecido ao Corinthians antes de ir pro Olympique e foi recusado, tá? Quem sabe o Corinthians volte a colocar ele na pauta, né? Deixa eu ver aqui se vale a pena. Luiz Felipe, zagueiro. Vamos ver. Esse camarada, Luiz Felipe, zagueiro, 28 anos. 28 anos ainda, hein? Cara, esse é um bom jogador para se contratar. Eu iria. Ó, o contrato dele é até o meio de 2026 com o Olympique, mas ele tá querendo rescindir. Foi um atleta que já foi oferecido ao Corinthians, tá? E recusado antes de se transferir para o Olympique. Acho que foi no início do ano ou em dezembro do ano passado. 28 anos, tá? Jogador que tem nacionalidade italiana também, né? Ele tem dupla nacionalidade, né? Brasileiro e italiano. Não sei se chegou já a defender a seleção italiana, mas é um zagueiro que foi revelado no Ituano, de lá foi para Lazio, Salernitana, né? Salernitana, acho que é o nome do clube lá. Aquele mesmo lá que foi jogar o Ederson, né? Lazio, Betis, Al-Ittihad e Olympique de Marseille, tá? É o currículo aí do Luiz Felipe, 28 anos, bom jogador, viu, velho? Bom jogador. Eu acho que seria uma boa contratação, uma boa aposta, se for de graça, né? Livre no mercado, com 28 anos, ainda tem um chãozinho para queimar. 28 anos e... Não, esse não é o Luiz Felipe que jogou no Santos, tá? Wagner Martins. Esse aí é outro, tá? Não tem nada a ver. 28 anos e com grande experiência já, né? Entendeu? 28 anos. Acho que seria uma